questão, né? Que o sacrifício de Cristo é o mais importante. Nada do que eu e você venhamos a fazer vai superar aquilo que Ele fez por nós. Falamos de gratidão, né? De como é importante ser grato. Né? Até você tem um exemplo de uma escola que eu fui fazer uma oração, fui fazer um culto de ação de graças na semana passada, né? Uma história de 35 anos, né? E uma escola grande, e ela queria agradecer a Deus por aquilo que Deus estava fazendo. E eu via tanta gratidão no coração daquela senhora, né? E por 35 anos de uma história boa. E isso nós devemos realmente olhar para a nossa história e ser gratos, né? Porque certamente você saiu de uma condição e foi para outra condição, e quem te colocou nessa nova condição, quem permitiu você chegar ali foi o Senhor Jesus. Mas a nossa gratidão não é por aquilo por onde nós chegamos. Olhar para Cristo não tem nada a ver e falar, olha, hoje eu tenho isso ou aquilo, ou eu não tenho nada, então eu sou grato por isso. Não. Nós estamos falando de olhar para o sacrifício da cruz. Então nós deixamos bem claro a questão da religião no nosso meio e a questão da fé, né? Nós pontuamos, né? Não sei se você se recorda, mas tudo que é religião, a religião ela sempre vai dizer para você assim, eu obedeço, por isso eu sou aceito. A fé, ela nunca vai dizer isso para você. A fé vai sempre promover no seu coração assim, porque Ele fez todas as coisas e Ele me aceitou, aí eu obedeço. E aí a gente chamou a atenção porque uma relação de intimidade com o Senhor Jesus vai passar por fé, não vai passar por religião. Deus não quer religiosos. Deus não quer uma ordem. Você não precisa fazer nada para você ser aceito. E às vezes a gente está com o Senhor e a gente quer fazer barganhas, né? Quer fazer trocas. E isso é até meio que inconsciente. Eu faço uma coisa para poder ter outra, né? Quem recebeu um bom presente de aniversário uma vez e fala assim, puxa, fulano me deu um bom presente. Quando chega o aniversário da pessoa, o que você pensa? Preciso dar um bom presente também. Não é verdade? Mas com Jesus não é assim. Isso está tão dentro de nós que às vezes a gente mensura a nossa vida baseado nessas coisas. Né? E a gente falou da gratidão, a gente falou assim, de como é importante a gente dimensionar e ser grato a Deus. Alguém que é perdoado por uma dívida de R$10, fica grato. Alguém que é perdoado por uma dívida de 100, fica mais grato. Alguém que é perdoado por uma dívida de 1.000, fica grato. Por 10.000, muito grato. Por 1 bilhão, nem pensar, né? Puxa, fica vibrante. E às vezes o que o Senhor Jesus está dizendo para nós é que a gente deve ser grato a Ele pela vida que nós temos. É a mesma gratidão que Ele espera é que de entrega total. Ele está esperando que você realmente reconheça o que Ele fez por você e que você possa viver baseado nisso. Não tem nada a ver daquilo que você pode oferecer, não tem nada a ver com o seu recurso, com o seu bolso, não tem nada a ver com aquilo que você pode dizer para Ele. Nada do que a gente possa fazer sobre a face da terra vai impressionar Ele. Porque Ele fez tudo. Fui eu que fui aceito. Fui eu que fui comprado. O preço que foi pago, foi Ele que pagou. Então hoje, nosso entendimento, quando a gente fala do amor, é um amor de entrega. A gente entrega, a gente reconhece, a gente devolve. Porque a gente compreende que Deus nos resgatou, que houve um resgate em nossas vidas. Houve uma compra aí. Para você poder compreender isso e ir mais profundamente dentro do reino de Deus, você precisa ter dimensões no seu coração de gratidão por aquilo que Ele fez por você. Nós pensamos bastante sobre isso. E hoje eu queria pontuar aqui de uma maneira bem sucinta, né? E fiz mais assim dentro de uma reflexão, porque eu entendo, sabe, como pastor, e semana passada fiquei muito à vontade para falar tudo que eu falei, porque se o seu coração não é agradecido, como é que você vai fazer alguma coisa para Ele? E a gente só consegue dimensionar algumas coisas no reino de Deus se você realmente entender o que Ele fez. Se você não entender, é uma fé, é mais uma coisa na sua vida. Ele é mais uma coisa. Dentre muitas coisas que você tem, Ele é mais uma coisa.
Agora, a gente vai cair para o dia de hoje. Eu quero que você pense comigo aqui. Filipenses, capítulo 3, verso 4. O apóstolo Paulo começa dizendo assim. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, né? Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência, alguns textos de sublimidade, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ele começa falando aqui, olha, se fosse para mensurar tudo que eu fui pela carne, eu fui hebreu, eu fui circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, eu fui o cara. E ele fala assim, eu era zeloso naquilo que eu fui chamado. Eu era zeloso, porque eu era perseguidor, e como perseguidor eu não deixei de perseguir. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Eu persegui mesmo, e eu fiz aquilo que eu achei que deveria fazer, e eu era bom nisso. Então, segundo aquilo que era a regra da vida de Paulo, ele fazia com excelência. Mas no verso 7, ele deixa claro assim, que tudo aquilo para ele reputa por perda. Aquilo não é, se comparado ao que Cristo fez por ele, é perda. Ele deixa claro isso, que para mim era ganho. Eu reputei por perda. Tudo que tinha de melhor na minha vida parece que agora se tornou como nada. Ele consegue fazer uma diferenciação entre aquilo que era muito bom e que aquilo, a partir daquele momento, já não faz mais diferença para ele. Porque a vida dele, o fluir da vida dele era Jesus, era Cristo, era o que Deus tinha feito por ele. E ele começa a trazer um reconhecimento, e é importante que a gente, como cristão, consiga ter esse reconhecimento. E ele fala uma coisa aqui que foi pontual, que ele diz assim, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, e pela sublimidade, pela excelência do conhecimento do Cristo Jesus. Então ele fala assim, eu conheci a excelência de Cristo Jesus, a sublimidade, e isso tornou todas as coisas em nada. Isso é amor. Isso é profundidade dentro daquilo que é a revelação de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então é importante que eu e você conseguimos olhar para esses, não só esses textos, mas ao longo daquilo que a gente vai ministrar aqui, e reconhecer que existe um sacrifício que foi feito, e isso é muita coisa, é tão excelente que talvez eu não esteja alcançando, eu talvez não esteja reconhecendo na minha vida. A gente vai conseguir perceber talvez algumas coisas melhor quando a gente conseguir compreender por que eu nasci. Para que eu existo? Já parou? Quem sou eu? Não tem essas questões? Quem sou eu? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou na face da terra? Quem nunca se perguntou, né? Para pensar naquele dia assim que você fala, eu preciso me reconhecer aqui. O que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, para muitos a vida é nascer, crescer, talvez enriquecer, é o ápice do sucesso humano, e morrer. Farto de dias e farto de tudo que tem sobre a face da terra. E sem descobrir um verdadeiro chamado que existe nas nossas vidas. Paulo descobriu isso. Ele conseguiu entender bem isso na vida dele e ele fez disso um norte. E eu quero que você deixe Deus ministrar no seu coração, para você identificar qual tem sido o lema da sua vida nos dias de hoje. Qual tem sido o seu norte? Abra lá no livro de Atos. Atos 17. Verso 26 diz assim, ó. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. No 27,
Ele diz assim, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele deixa claro assim no 26, de um só homem, Deus fez toda uma geração. Para quê? Para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, os modos, os lugares. E ele vem no verso 27 e ele coloca para nós assim, um motivo de Deus ter feito todos os homens de um só homem. Para quê? Para que buscassem o Senhor. Eu e você fomos criados para buscar ao Senhor. Nós somos criados para termos uma relação com o Senhor. Nós somos chamados para termos uma relação com Deus. E a palavra de Deus deixa claro aqui, e ele diz assim, que porventura, tateando, é tremendo isso. Porque nós estamos falando de um Deus que quer ser encontrado, né? Quem nunca tateou? Quem de repente está em casa e pum, acaba a luz. E aí você começa a querer chegar na sua cozinha, você começa a querer voltar para o seu quarto e você começa a fazer o quê? Apesar de você conhecer, você vai tateando, tocando até você encostar. E quem já bateu o dedinho sabe que esse é um momento tremendo, né? Você está ali caminhando, de repente você dá aquela topada de algo que você sabe que está ali, mas você não percebe e você tropeça naquilo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é assim, Deus quer ser achado. Ele não está escondido de você. Ele quer ser encontrado. Qual é o motivo da sua vida? Buscar o Senhor. Você nasceu para quê? Para adorar a Deus. E o que Deus quer? Ser encontrado. Qual é o maior desejo do Senhor? Ser encontrado. Então Ele tem filhos que precisam buscá-lo, que precisam adorá-lo, e o desejo dele é, me encontra. Quem nunca brincou, né? Com criança e deixa ali tudo bem à vista para a criança te achar e aquela surpresa ser uma surpresa agradável e gostosa para ela. Quem nunca escondeu o rosto e abriu assim diante dos filhos para que o filho pudesse encontrar e a surpresa de ter um encontro com o seu filho. É a mesma coisa que Deus quer ter com a gente. Ele não está escondido. E ainda que você tenha ele por distante, talvez você ainda não tenha buscado do jeito certo. Talvez ainda você não tenha se proposto a se entregar. E eu peço e oro ao Senhor Jesus que isso possa ser uma realidade na sua vida. Um encontro genuíno. Um encontro que mesmo que tateando, mesmo que você ainda não perceba, mas que o seu anseio seja de encontrá-lo, você consiga chegar a ele. Porque ele se permite ser achado. Não está escondido. É muito diferente da gente pensar que Deus, de repente, deixou a gente de lado. Se ele está chamando você para uma relação um pouco mais profunda, se ele está chamando você para uma relação mais genuína, talvez convidando você para uma intimidade que talvez você nunca tenha tido. Talvez na sua cabeça você viveu tempos de religião. Então eu vou na igreja porque, sei lá, minha mulher quer que eu vá. Eu vou na igreja porque meu filho quer ir. Eu vou lá buscar a Deus porque vou. Nem sei porque eu vou, porque é domingo eu vou. E talvez você não se relacionou ainda com Deus. E Deus está de braços abertos olhando para você falando assim, eu continuo te aguardando. Continuo te esperando. Eu não tenho pressa, mas eu estou aqui. Porque é o tempo. Pode parecer para nós que não é. Pode parecer um acaso. Você está aqui me ouvindo no dia de hoje. Pode ser um acaso você ter retornado, porque ouviu a primeira palavra, profundidade, parte 1. Pode ser um acaso. Para você pode ser qualquer outra coisa. Mas o que Deus está querendo com você é assim, eu quero uma intimidade com você. Eu quero que você me procure. Porque mesmo que tateando, eu vou deixar você me achar. Você vai me perceber.
Eu sempre falava para o Asaf, né? Desde pequeno. Ele veio no segundo tempo. O primeiro veio e Deus levou. Mas quando ele veio, quando Israel estava descendo da clínica, chateada, porque não aprove ao Senhor que aquele filho vingasse, Deus falou para ela: antes que você imagina, eu vou colocar outro filho nos teus braços. Ela tinha acabado de sair ali, e os médicos tinham dado aqui: só vai poder ter filho lá não sei aonde. E eu falei: quando esse cidadão nascer, se for macho, e é um macho, vai chamar Asaf. Porque nasceu para adorar o Senhor. Chamam ele de alface, chamam ele de um monte de coisa. Mas não importa. A primeira coisa que ele fez quando nasceu, falei: você nasceu para adorar a Deus. E desde pequeno eu ensinei ele: você nasceu para adorar a Deus. E desde as primeiras vozes dele, eu ensinei. Para que você nasceu? Até ele falar, até ele conseguir falar. Nasceu para adorar o Senhor. Nasceu para adorar o Senhor. Porque foi para isso que ele nasceu, foi para isso que você nasceu, foi para isso que eu nasci. Foi para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós nos reunimos. É para a nossa vida ter sentido no Senhor. Deus não está aqui só simplesmente para abrir uma porta de emprego para você, ou para te dar um grande negócio, ou para te dar alguma coisa, uma solução, um grande concurso, ou um marido, uma esposa, um filho. Não, Deus não está aqui para isso. Ele está aqui porque Ele ama você. Ele se faz presente porque Ele ama você. Agora, existe uma forma de nós buscarmos a Deus, uma forma genuína. Está no livro de Jeremias, bem conhecido. Acho que no 29, né, filho? Coloca aí para mim, Theo. Porque talvez você fique assim pensando, né? Parece que Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus está distante de mim, Deus não sabe, Deus não me conhece, Deus me deixou, Deus não olha para mim, Deus não olha para minha vida. Aí, no pior momento de crise ali, ele levanta um profeta para falar com Israel e ele fala assim: e escute bem isso, e guarde isso no seu coração. Se eu não tiver mais, se eu tiver de outras vezes, você vai ouvir mais vezes. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que você espera. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo, diga, com todo o vosso coração. Como eu devo buscar a Deus? Eu nasci para quê? Para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Qual é o desejo de Deus? Ser encontrado. Qual é o desejo de Deus? Não, vamos lá, faz de conta que é um culto e você vai responder. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é ser encontrado, é ser achado. Como é que eu busco ao Senhor? Com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com a minha razão, com toda a minha súplica, com o meu coração aberto, disposto a ouvir o que Ele tem para dizer, não chegando para Ele para ter uma relação. Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor pode me dar, eu sei que o Senhor pode fazer, a terra é recheada de princípios de semeadura e colheita, mas não é isso que rege a minha vida. A Bíblia fala assim que Deus está procurando verdadeiros adoradores, porque Ele sabe muito bem que existe aqueles que o adoram falsamente, que estão na religião, não estão numa fé. E quem adora a Deus baseado na religião, sempre vai fazer assim: vou obedecer para ver se Ele me dá alguma coisa. Não, você não precisa ser assim. Esse tempo na sua vida, irmão, acabou. Se te vender um evangelho desse jeito, irmão, sai fora. Corre. Pode correr, irmão. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez. E ele não olhou para você se você era mais santo, menos santo, se você era bom no que você fazia, se a sua performance era boa. Não. Deus o aceitou. É Ele quem te aceitou. Não foi você que aceitou Ele. Quando você vem aqui à frente levantar a mão para o Senhor Jesus, você está dizendo assim: eu
Aceito o Senhor que me aceitou primeiro. É mais ou menos isso, se é que você me entende. E às vezes a gente fica confuso com algumas questões porque acha que performance é nível de amor. Não, não é, irmão. Performance não é nível de amor. Vou ser claro com você. Irmão, você vir na igreja, você ser contribuinte, você chegar cedo para o ensaio, você ficar do lado de fora cuidando do carro dos irmãos, você organizar o infantil, você organizar a estrutura, você fazer tudo o que você faz, irmão, isso é performance. E às vezes as pessoas falam, eu vou ter uma performance para ver se eu consigo cativá-lo, para ele olhar para mim. Não, não é o que você faz, não está no que você faz, está em quem você é. E quando você não dá valor para si, o inimigo fica triunfante, porque homens, servos, sacerdotes do Senhor Jesus que não se valorizam, que não conseguem olhar e falar assim, não existe um amor maior do que esse. Porque se a gente conseguisse ter dimensão daquilo que foi a entrega de Cristo em nossas vidas, nosso coração seria muito mais grato do que é. É como se Deus tivesse perdoado uma dívida de 1 milhão. Aí você fala, que Deus maravilhoso. Porque de fato é. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida um pouco mais. Deixa Deus falar algumas coisas. Se permita, irmão. Se permita ser atraído por Deus. Abandona um pouquinho quem você é. Abandona um pouquinho o homem que você é. Abandona um pouquinho essa sua cara, essa sua máscara que só serve para poder apresentar quem você é para o mundo. Para o Senhor não. Abandona, irmão. Abandona, deixa de lado. Esquece essas coisas. Se permita, deixa Deus. Se permita ser atraído pela glória dele. Se permita. Deixe o Espírito de Deus falar no seu coração e tome decisões em cima daquilo que o Espírito está falando. Não fique, mais isso, mais aquilo outro. Não fique pondo regras, irmão, porque na hora H, no último momento, irmão, é você e o Senhor. É você e ele, o que você construiu com ele. Não se feche para o novo, irmão. Não se feche para nada novo da parte de Deus. Não se feche. Tem pessoas que têm restrição de se fechar para algo novo. Não, isso é religioso. Não é isso, não é aquilo. Irmão, é muito não. É muita regra para pouco amor, para pouca misericórdia. E Deus está falando conosco, se liberta dessas coisas. Se liberte das prisões, né? Deus não é uma caixa, não é um box que você recebe, que você fala assim, é isso e acabou. O reino de Deus não é uma caixa fechada, irmão. O reino de Deus não é uma saia que vai até o pé. O reino de Deus não é regra, o reino de Deus é liberdade. E porque eu sou livre, eu escolho fazer as coisas em amor ao que Ele fez por mim primeiro. Então, se eu abro mão de algo na minha vida, irmão, não é pela regra, porque se você faz coisas por regra, irmão, você está na sua cabeça, eu pago, Ele me dá, eu pago, Ele me dá, eu pago, Ele me dá. Não funciona assim as coisas do Senhor Jesus. E aí, você acha, chega um momento, por que eu estou falando de performance? Chega um momento que você acha que você deu tanto para Ele que Ele está te devendo. Ó, esse ouvidinho e esse. E da Israela ouve muito isso. Eu faço coisas para Deus. Deus não está me vendo. Está querendo ser pago, irmão? Do quê? O que foi que você fez? Eu sou dizimista, pastor, eu ajudo, eu pago, eu compro. Irmão, está dando uma coisa que não é seu. Foi Ele que te deu. Então tente comprar o Senhor com os seus trocados. Não tem como. Não tem como. Qualquer relação, irmão, que vai ser profunda, ela só vai poder ter como base amor. Não tem como você entrar dentro de uma atmosfera em Cristo Jesus para poder viver uma coisa sobrenatural que não seja baseada no amor. As pessoas, muito comum, as pessoas falarem, não, eu sinto um vazio dentro de mim. Né? E a gente, às vezes, né, por muito tempo, né, até falei do amor de Jesus assim, Deus vai preencher esse vazio que está no seu coração. Irmão, que coisa mais podre, né? Quer dizer, você tem um vazio, e aí Ele preenche o vazio, e a hora que Ele preencher, o que sobra?
Você acha que Deus... Depois o Espírito Santo ministrou na minha vida. Filho, eu não sou Deus de vazio. Eu não sou Deus de vazio do homem, não. É o homem que entra em mim. É o homem que entra dentro da minha atmosfera. É o homem que vem para dentro de mim e ele usufrui. Hoje eu desci com a Israel, estou aqui pela misericórdia, febre, resfriado, como um monte de gente, né? E a gente estava lendo um livro na piscina, lá do condomínio, e eu estava bebendo uma água, uma garrafa de água. Quando ela acabou, ela estava falando e eu mergulhava aquela garrafa. Engraçado, né? Que quando você está às portas de falar com o povo, Deus vai usando as coisas mais tolas para poder ensinar para você algumas coisas que são profundas. E aquela garrafa vazia, e eu mergulhava na garrafa e ela subia. E eu fiquei pensando, e é justamente isso. A gente está vazio, está tentando entrar dentro da atmosfera do reino de Deus, dentro da piscina. Você pode soltar. Sabe como faz para você ficar lá embaixo, mergulhado dentro da vontade do Senhor? Se encha. Na hora que você enche a garrafa, fecha ela, o que ela faz? Desce. É como um aquário. Quem já olhou para um aquário? Você olha lá dentro, o peixe está feliz da vida, porque ele está envolvido. A água passa por dentro dele e aquele é o ambiente dele. É um reino perfeito. É isso que Deus tem para nós. Aleluia. Deus não quer preencher o seu vazio. Deus quer que você venha para mergulhar debaixo das águas. Deus quer te levar a algo mais profundo. Deus quer te levar à intimidade. Deus quer te levar para o lugar secreto. Interessante que a palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 6, 8. Né? E nós fizemos uma campanha de oração e de jejum baseado nisso. Teu Pai, que vem em secreto, teu Pai que te vê. Onde Deus vê você? No secreto. Te recompensa como? Publicamente. Publicamente. E às vezes a gente fica assim, abrindo mão do melhor momento. Abrindo mão de poder ter uma relação íntima com Deus. E eu separei lá no livro de Jeremias, eu queria ler para você, Jeremias 31. Verso 25. Eu separei outros versículos. Vamos ver se eu deixei aqui marcado. É tanta coisa boa para poder falar. E quando Deus estava falando com Israel, falando assim, eu vou restaurar a sorte de vocês. Jeremias 31, ele diz assim, ainda promovendo muitas coisas, ele diz assim. Ok, Google, fica quieto. Ainda te edificarei e serás edificada. Ó Virgem de Israel, ainda serás adornada. Esse é o verso 4, não se preocupe. Ainda serás adornada com os tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. No 7 ele fala assim, porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores, dizei salve ao Senhor, ao teu povo e o restante de Israel. O tempo todo Deus está falando para um povo que estava separado dele. Deus está falando, eu vou resgatar vocês. Eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Eu vou trazer vocês desse cativeiro. Eu vou livrar vocês. Eu vou tirar você essa angústia. Eu vou tirar de você essa dor. Canta alegremente. Pulas. Seja livre na minha presença. E aí o verso 25, eu só marquei ele aqui. Porque ele diz assim, ó, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Glória a Deus, aleluia. Uma promessa para a sua alma. Glória a Deus. E é isso que eu estou ministrando na tua vida aqui hoje. Eu sei que a sua consciência absorve algumas coisas, mas eu quero que a tua alma saia desse lugar no dia de hoje ministrada. Deus sacia você e vai aquietar o teu coração diante daquilo que Ele vai fazer na tua vida.
Aquieta-te. Ouve Israel, ouve meu irmão. Ouve a promessa do Senhor teu Deus. Que para você poder ter uma relação genuína, profunda, de intimidade, o Senhor Jesus está te aquietando. Porque às vezes você está tão agitado. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Você está tão agitado que você não percebe. Você fica distraído. E engraçado que essas distrações, elas fazem, às vezes, com que a gente se perca em algumas coisas. E a gente pensa, às vezes, que só o pecado é um problema, né? Não é só um pecado que é um problema. Tem outras coisas que são problema na nossa vida, né? Muitas distrações acontecem. E interessante que a palavra de Deus fala assim, no livro de Lucas, capítulo 14, verso 15. Alguns homens, Jesus propõe uma parábola e eles são convidados. Olha, chamem aí essas pessoas para poderem estarem conosco. Aí ele fala lá, cada um começa a dar desculpa. Eu não posso ir porque eu comprei um campo e eu preciso ficar aqui no meu campo. O outro fala, não, eu comprei uma junta de bois. O cara comprou, nos dias de hoje ele comprou um trator milionário para arar tudo que ele tem, né? O outro falou, eu casei, não vai dar para eu ir nesse banquete, não vai dar aí, né? Aí Jesus diz assim que aquele homem se cansa e fala, chame a todos. E as coisas são mais ou menos assim. Às vezes nós ficamos distraídos com as bênçãos que Deus nos dá. Você sabia que Noé recebeu uma terra tremenda? Aí ele pegou a terra dele, ele plantou a vinha, né? E chegou no tempo da colheita, e Israel sempre celebra. Deus, nosso Deus, é um Deus de festa. Então ele fala, celebre aquilo que está fazendo. Aí Noé pegou, plantou, na colheita, colheu, foi lá, fez o vinho. O que ele fez? Se embriagou. E quando ele se embriaga, ele dorme nu diante de um dos filhos. E um dos filhos vê a nudez do pai e não encobre. Aí ele levanta e amaldiçoa o filho. Os outros dois não olham a nudez do pai. São coisas lícitas, são coisas que são bênção, mas que tiram você da presença do rei. Então não é só o pecado que rouba você. Não é só o pecado. São os favores de Deus que Deus te dá, também te roubam da presença dele. Te roubam de você estar às vezes num culto, te roubam às vezes de você vir numa comunhão, te roubam de você vir numa escola, te roubam de você estar a se dedicar, te roubam. Às vezes o recurso que você ganha é tão grande, é tão bom, que ele te leva muito para longe. Eu lembro, já contei essa história, eu lembro de um tempo em que eu queria muito uma porta, e Deus abriu aquela porta, já contei, mas chegou um momento em que Deus falou, vou fechar essa porta, porque tu está voando muito. Eu quero você, porque tem propósito na sua vida. Como é difícil entender algumas coisas da parte do Senhor. Olhando daqui hoje, eu entendo o que Deus fez. Eu entendo o que Deus queria, quando me mandou para cá há 6 anos atrás. Tem coisas que a gente não compreende, e a gente precisa, eu queria que você ficasse muito atento. Porque o inimigo traz distrações. Faraó, né? Moisés chegou lá para Faraó e falou, é o seguinte, eu venho aqui em nome do Senhor, livro de Êxodo, capítulo 5, ele fala assim, olha, Deus está falando para você liberar o povo, porque o povo vai andar aí no deserto durante 3 dias e eles vão me adorar. Aí o que Faraó falou, não, esses caras estão sem trabalho, vamos aumentar a carga sobre eles para que eles não fiquem pensando em adorar a Deus. Então vamos cobrar o mesmo número de tijolo, só que agora eles vão buscar a palha. A gente não dá mais a palha. Vamos ver se eles vão ter tempo de querer ficar adorando a Deus. Pare para pensar. Pare para pensar. Se as suas muitas atividades realmente não se tornaram muitas atividades demais, isso tem tirado você da comunhão com o teu Pai. Pare para pensar se você está querendo ganhar o mundo e Deus está falando, eu quero ter um momento com você. Tem bênção, irmão, que não é bênção, se você não souber lidar com ela.
Engraçado que o faraó, ele faz um papel do maligno. Que prende, que dá, que abençoa, que deixa. Né? E é um paralelo com Cristo, porque Cristo veio para ser adorado. Né? E Deus fala, libera o povo para que eles me adorem. E aí começa um processo de libertação com o povo de Israel. Todo mundo conhece essa história. E Cristo é a mesma coisa. O que Jesus veio fazer, irmão? Liberar você, para você adorar Ele. Jesus veio liberar você e ensinar você um novo jeito de viver para que você possa o adorá-lo. Então eu quero muito que você seja muito abençoado, mas que você saiba como lidar com a sua bênção. Porque senão, do que vale? Uma relação profunda de intimidade vai passar por consciência. E se você não tiver consciência daquilo que Deus está fazendo na sua vida, isso é perda, não é ganho. E às vezes você conta como vitória, mas no final é uma triste história. Eu lembro de várias situações, vários homens que passaram por nós e precisavam de muitas respostas da parte do Senhor. E Deus trouxe respostas tremendas. Só que no dia, e isso que é bom de andar com Deus, eu gosto disso. Quando Deus entrega toda a autoridade sobre você, poder, capacidade, força, porque chega um momento na nossa vida cristã que você começa a lutar menos com o pecado porque você já sabe e vigia. Então você entra dentro de um processo de santificação, você vai buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. Você está ali e algumas coisas boas vão acontecendo e quando começa a acontecer coisas boas você fala, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo o tempo todo, Deus está me ajudando, Deus está me abençoando. Eu encontrei um irmão outro dia e ele falou assim, ele não é daqui, ele falou assim, eu fui batizado com o dom de línguas. Eu falei, puxa, que bem, seu irmão, que bom. Aí ele soltou, falou assim, é um sinal de que Deus está comigo. Aí eu, não é. Esse é um dom que Deus pode dar para qualquer um. Basta que você busque. Uma manifestação espiritual não quer dizer que você está acompanhando, que Deus está aprovando você. Porque Jesus chega a um determinado momento que ele fala assim, olha, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome, sim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então Deus não quer uma regra, Deus não quer um formato. Né? Seria muito bom se a gente conseguisse ter estrutura que muitas grandes congregações têm, mas nós não temos. E às vezes chego a pensar que é Deus falando, é só até aí, porque se der mais, o cabra vai se perder, vai achar que foi ele. E não é. Chega um momento na nossa vida, irmão, que para você poder entrar dentro dessa atmosfera, dentro desse ambiente espiritual que Deus preparou para todos nós, você precisa ter a sua mente bem cauterizada contra as coisas que são do mundo. E você não deve colocar confiança nessas coisas, porque isso são coisas passageiras. Passam. E não volta mais. A única coisa que fica é o que Ele fez por você. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. E quando Jesus fala assim, lá no livro de Mateus, ele fala, os irmãos do louvor podem subir. Quando ele fala assim, Mateus 6, no verso 24. Mateus 6, verso 24, ele diz assim, 6:24. Ninguém pode servir, aqui comigo, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um ou amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Algumas traduções dizem riquezas. E esse é um problema. A palavra de Deus deixa claro para nós. Você não vai conseguir servir. Alguém reina no seu coração. Quem reina no seu coração? Porque aquele que quer muito ter,
Ele está igual o apóstolo Paulo fala. Está correndo o risco de se perder porque quer ganhar o mundo. O mundo não se ganha, se vive. Se aproveita daquilo que Deus te deu. E aquele que chegou, não pode fazer da sua chegada o seu Deus. E é o que a gente vê hoje. O poder, a sedução do homem pelo poder, a sedução do homem por ser reconhecido, a sedução do homem por poder ser valorizado, as divisas. Isso é o que mais tem no mundo. E é por isso que Deus está falando assim, eu estou procurando pessoas que me adorem verdadeiramente. Que me amam por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu posso dar. Porque quando nós lançamos as nossas ofertas aqui todo domingo, ou nós lançamos pelo princípio da semeadura, esperando logo receber alguma coisa, ou lançamos as nossas ofertas pensando no amor. Eu entendo o que ele fez, então por isso eu reconheço e me torno um ofertante. Por que aquela mulher chamou a atenção de Jesus? É porque ela estava com o coração cheio de amor. Não se trata daquilo que eu posso fazer, se trata daquilo que ele fez e o que eu devo valorizar. Sua performance não vale nada diante de Deus. Serve para você se sentir talvez um pouco mais, mas diante do Senhor, não se engane. Seu aparente sucesso não se compara ao que foi feito na cruz. Dar o devido valor a isso vai te trazer consciência. E é isso que a gente quer diante dessa mesa que a gente tem proposto no dia de hoje aqui. Consciência, para que a gente possa mergulhar e ter uma vida profunda na presença do nosso Deus. Intimidade. Deus tem para nós intimidade. Deus tem para você intimidade. Intimidade. Deus quer que você chame Ele pelo nome e Ele quer que você o encontre. Deus quer que você o busque porque Ele quer se revelar a você. Deus está querendo tirar dúvidas da sua vida. Deus quer ver você mergulhado debaixo da vontade do Senhor Jesus. Então não se limite, irmão, não se limite a ser uma garrafa vazia em cima de uma piscina. Você está em contato, mas você ainda não experimentou o que é estar mergulhado. Pensa nisso. Pensa nisso. Sai da sua religião. Abandone a religião evangélica. Abandona. É uma regra. Não está servindo, não está te ajudando. E o que Cristo está falando para nós é profundidade. Profundidade. E o que Deus tem para você, irmão, não é o que Ele tem para o seu vizinho. Não é. Não faça da vida do outro uma referência para a sua. O que Deus está fazendo na vida dele não é o que Ele tem para você. Amém? Amém. Feche seus olhos.